Olá, seja bem-vindo de volta, eu sou a Tati Machado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito chato: cólicas. Se você sofre com cólicas, esse vídeo é pra você. Se você não sofre, mas conhece alguém que sofre, esse vídeo é pra você também. Acho que é sempre importante a gente saber sobre o que acontece no nosso corpo ou no corpo de alguém que a gente ama e o que a gente pode fazer, o que é normal, o que não é. E esse vídeo traz um pouco da minha experiência com as cólicas, uma experiência não muito feliz, mas assim, ainda assim uma experiência que precisa ser compartilhada. Eu espero que ajude, de alguma forma. Bom, vamos lá. Eu menstruei pela primeira vez com 12 anos de idade e desde então, cada ciclo menstrual é uma passagem pelo inferno. E é uma passagem que demora muito para acabar. As minhas menstruações elas costumavam durar de 8 a 10 dias, sendo que eu começava a sentir cólica um pouco antes de ficar menstruada. Então, dos 30 dias que eu tinha no mês, 15 eram em função da minha menstruação. Acontece que aos poucos eu fui percebendo que eu comecei a precisar planejar a minha vida em torno da menstruação. Então, se eu queria fazer uma viagem, eu planejava para não ser no período da menstruação. Se eu tinha uma coisa importante para fazer, eu fazia o possível para que não fosse naquele período. E essas cólicas muito fortes, elas acabavam comigo. Eu tive episódios onde eu desmaiei, eu já precisei tomar remédio para anemia, eu já parei no hospital, várias vezes eu não consegui ir para a escola ou ficar na escola. A minha menstruação era um fluxo muito intenso, então sempre vazava e me fazia ter algumas situações bem constrangedoras, porque quando a gente é adolescente quase tudo é constrangedor. E eu comecei a ver que aquilo não podia ser natural, sabe? Todo mundo passava pelo período menstrual tão bem, e não tão bem, né, feliz como nos comerciais de absorvente, mas relativamente bem, e comigo parecia realmente uma ida pro inferno, com uma volta muito demorada. Então eu comecei a ir a médicos, eu comecei a pesquisar. A bolsa de água quente foi minha melhor amiga, ainda é minha melhor amiga, desde sempre. Remédio para cólica, tudo que você possa imaginar, eu tentei. E eu sempre fui a vários médicos para relatar essas cólicas muito intensas e para relatar o que estava acontecendo comigo. E a maioria dos médicos me dizia que se eu emagrecesse, as minhas cólicas iam melhorar. Você entendeu? Eu também não entendi. E eu perguntava, mas o que o meu peso tem a ver com a minha cólica? Porque se você tiver mais magra, você vai produzir menos sangue e aí a sua cólica vai doer menos. E eu pesquisei isso na internet. Assim, na época não tinha internet assim tão facilmente como a gente tem hoje, mas eu lembro que eu pesquisei e não tinha nada que confirmasse isso. E teve uma época, inclusive, que eu tentei ouvir esse conselho imbecil que eu recebi de vários médicos, não foi de apenas um, e eu emagreci bastante fazendo reeducação alimentar no Vigilante do Peso. Eu emagreci bastante e as minhas cólicas continuaram, porque não tinha nada a ver com o meu peso, né? Enfim, eu ouvi de todos os lados que vocês possam imaginar que eu era muito frouxa, que eu era muito fraca, que eu era muito dramática, que eu tava inventando, que eu não queria ir pra aula. Eu ouvi de um tudo. Meu colégio chegou inclusive a chamar minha mãe na diretoria para dizer que eles achavam que eu estava exagerando e que minha mãe precisava conversar comigo porque todas as meninas menstruavam e ninguém ficava como eu. Eu era muito exagerada e os professores ficavam constrangidos porque eu passava mal, interrompia a aula. E aí eles chamaram a minha mãe pra minha mãe conversar comigo. E aí minha mãe falou: ela sente dor! Qual que é o problema de vocês? E, enfim, obrigada, mãe. Mas é isso, as pessoas realmente elas não entendiam e faziam um pouco caso da minha dor. Certa vez uma pessoa disse pra mim que aquela dor não podia ser tanto quanto fazia parecer, porque parecia que eu estava perdendo um órgão. E de fato eu estava.
Com 18 anos eu descobri que tinha endometriose e já tinha perdido uma trompa de falópio para a doença. A endometriose, para quem não sabe, eu peguei aqui uma explicaçãozinha porque eu acho que fica melhor do que eu falar informalmente, né? A endometriose, para quem não sabe, é uma doença caracterizada pela presença do endométrio, tecido que reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pelve, trompas, ovários, intestinos e bexiga. No meu caso, a minha camada estava sendo revestida na trompa e a minha trompa se perdeu completamente, a minha trompa direita, e ela estava tão avançada a doença que ela estava quase chegando no meu intestino. Então, não é uma doença que é, tipo, tranquila de lidar, sabe? E por causa da incompetência dos médicos, por causa do despreparo de muitos médicos que só chegavam e viravam pra mim e diziam: você tem que emagrecer, eu passei anos convivendo com cólicas mais fortes que o normal e ouvindo das pessoas que era exagero. Não era. Então, assim, eu quero contar pra vocês que cólica se dói demais, se atrapalha a sua vida, se de alguma forma impede que você siga a sua vida de maneira normal, ela não é natural. A gente não é obrigada a morrer, a ir pro inferno uma vez por mês, porque esse é o ciclo natural da mulher. Não é natural. Segundo, você vai encontrar muitos médicos que não sabem absolutamente nada sobre endometriose. Você vai encontrar muitos médicos despreparados, principalmente na rede pública e nos planos de saúde. Muito médico despreparado, muito médico dando informação errada, muito médico fazendo tratamento que não é bom para você, inclusive. Terceiro, você vai encontrar muita gente, muito médico principalmente, focado na gravidez da mulher com endometriose. E o meu conselho é: procurem alguém que não esteja focado na gravidez somente, mas que esteja focado em te proporcionar qualidade de vida, em te proporcionar bem-estar e se sentir bem consigo mesmo durante esse período menstrual, que é muito, muito difícil. Se já é ruim, se já é incômodo para uma pessoa normal, imagina para alguém que tem endometriose e sente tudo mais forte do que uma mulher saudável. A endometriose, ela não tem cura. A gente também não sabe o que causa a endometriose. Talvez se a gente soubesse da onde vem a endometriose e por que vem a endometriose, a gente conseguisse curar. Mas isso ainda não aconteceu, esse milagre divino ainda não surgiu. Mas felizmente a gente tem cada vez mais tecnologia para diagnosticar as pessoas no início da doença, que é quando ela vai estar mais contida, né? Se a gente deixar para descobrir a doença, como foi no meu caso, com 18 anos, ou seja, eu fiquei 6 anos menstruando e tendo a doença e ninguém descobria, então eu teria me poupado muita dor, teria me poupado muitas cirurgias, teria me poupado muitas coisas, né? E teria tido uma qualidade de vida boa desde o começo, coisa que eu não tive. Agora vem a parte esperançosa, né? Existem vários tratamentos hoje em dia. Eu posso dizer com propriedade que eu já passei por pelo menos 10 tratamentos diferentes e a maioria não deu certo, porque eu acho que você descobrir um tratamento para endometriose é uma coisa muito pessoal, é uma relação sua com o seu médico. A minha médica, por exemplo, 90% dos pacientes dela se deu bem com Mirena, que é um dispositivo que você coloca no útero para parar de menstruar durante 5 anos, se eu não me engano. Eu me dei muito mal com o Mirena. Eu cheguei a fazer a colocação do Mirena, fiquei 8 meses com o Mirena, e é um tratamento que meu pai tinha pago para durar 5 anos, mas com 8 meses eu precisei tirar, porque o meu útero estava recusando o Mirena. Tava meio que agindo como se fosse um corpo estranho, então eu sentia mais cólica ainda. Então assim, o tratamento que é bom pra um, às vezes não vai ser bom pra outro. E nesse caso, a única coisa que eu posso dizer é que você precisa ter uma relação de confiança com a sua médica ou com o seu médico, para que vocês possam testar o que é melhor pra você. Então no meu caso foi muito engraçado, porque eu já tava quase desistindo. A gente já tinha tentado de tudo, do mais novo ao mais improvável.
e a gente começou a conversar sobre retirar o útero, os ovários, enfim, tirar tudo e antecipar a minha menopausa, ter uma menopausa durante os 20 e poucos anos. Não era uma solução que a gente queria, nem eu, nem minha médica, mas que se a gente não encontrasse uma alternativa, a gente teria que fazer isso em algum momento. E antes de fazer essa cirurgia, a minha médica falou, vamos tentar mais uma vez? E eu falei, vamos, porque eu confio muito nessa minha médica. Inclusive, se você é de Niterói e quiser se tratar com ela, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. E eu falei, vamos tentar, porque eu confio em você. E eu já passei por cada perrengue com essa médica que não tem como não confiar nela, sabe? E ela é especialista em endometriose. Procurem sempre especialistas, porque como eu disse, tem muito médico que não sabe nada e quer tentar ajudar e não consegue, e acaba piorando. E aí, depois de ter feito injeção, microchip, pílula, eu fiz a porcaria toda. Ela falou, olha, o Mirena é um microchip. E por ele ser relativamente, relativamente mesmo, grande, o seu útero recusou. E se a gente tentasse um nanochip, que é bem menor que o microchip? De repente o seu útero aceita. Falei, tudo bem, vamos tentar. E ela falou, olha, tem um problema. Naquela época, o nanochip só estava disponível nos Estados Unidos. Ele ainda não tinha chegado ao Brasil. E aí ela falou, olha, eu posso te indicar e eu te dou aqui tudo que você precisar, né? A indicação da colocação, tudo mais, para você ir para os Estados Unidos colocar e voltar para o Brasil para se recuperar. E eu falei, ok, se esse é o jeito, vamos tentar. E aí nesse meio tempo, né, para eu tirar passaporte, visto, fazer tudo direitinho, entrar em contato com o médico, ver o preço, não sei o que lá. Nesse meio tempo, ela sugeriu a gente usar um anel hormonal, que basicamente é um anelzinho desse tamanho, bem fininho, transparente, que você enfia na sua cavidade vaginal e quando ele entra, ele faz assim, ó, encaixa dentro de você. E eu pensei, porra, isso vai ser incômodo pra cacete. Mas tudo bem, é por pouco tempo e eu preciso. E acabou que esse tratamento temporário, que era o anel hormonal, deu tão certo, mas tão certo, que eu não precisei ir para os Estados Unidos colocar o nanochip. A minha médica, ela preza muito pelos meus feedbacks pra ela. Ela sempre quer saber, você se sentiu bem? Compartilha comigo, eu posso melhorar alguma coisa? Ela é muito atenciosa. E aí, na segunda vez que eu fui lá, já tinha usado 2 ou 3 anéis, se eu não me engano. Eu falei pra ela, olha, eu tô muito bem, sabe? Eu não menstruei, eu não tenho cólica, o anel não me causa nenhum incômodo, não atrapalha a minha vida sexual, simplesmente eu nem sinto que o anel tá lá, sabe? E ele não tem efeito colateral, assim, eu não senti pelo menos nenhum efeito colateral. E assim, não tinha efeito colateral, sabe? Com todos os outros remédios eu tive efeito colateral. Com alguns eu engordei muito, com outros eu tive um estado depressivo bem acentuado, com outros eu fiquei muito agressiva, com outros eu sentia muita cólica. E com o anel hormonal, que se chama Nuvaringa, eu não senti absolutamente nada. Então, o que era um tratamento temporário virou meu tratamento da vida, pelo menos por enquanto. E ao invés de não menstruar nunca mais, eu menstruo 3 vezes ao ano. São 3 vezes controladas, com fluxos que duram de 2 a 3 dias, com cólicas moderadas. E eu só não posso fazer atividade física, não posso sentir calor, eu não posso fazer nada que agrave essa minha menstruação, que é muito delicada. Mas de resto, gente, eu fiquei super bem. A minha qualidade de vida tá ótima em relação à endometriose. E a endometriose deixou de ser um grande problema na minha vida. Então, esse vídeo é pra você que sente muita cólica e ouve que é normal, que você é dramática, que você é exagerada. Não, você não é nada disso. Sentir muita cólica não é natural e você não precisa se acostumar com isso. Procure um médico especializado e cuide da sua saúde, porque você mais do que ninguém sabe aquilo que você consegue aguentar e aquilo que você não precisa aguentar. Então procure um médico e cuide de você em primeiro lugar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, tenha ajudado alguém a entender que a gente não tá... Sabe, a gente não é um castigo ser mulher, a gente não precisa ser castigada todo mês por ser mulher. E não existe nada de natural nisso.
tá? Natural é você viver a sua vida bem, com qualidade de vida, com saúde, com disposição. Beijo muito grande, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário e indica esse vídeo pra sua amiga que tem muita cólica e precisa de ajuda.